Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Louvado seja Deus. É um texto muito conhecido, mas um texto onde sempre que nós lemos, nós sempre extraímos algo da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. E assim como Deus ele falou comigo através desse texto, dessa palavra, eu acredito que Deus vai falar com você também nessa manhã. Louvado seja Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação desta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso. Paizinho santo e Pai querido, meu Deus, fala conosco através da tua rica e gloriosa palavra, Pai. Meu Deus, que os nossos corações possam estar abertos, a que nós possamos aprender cada vez mais algo vindo de ti, ó Pai. Fala, Senhor, com essa pessoa que está ouvindo nessa manhã. Eu não sei a situação em que ela se encontra, mas que ela possa estar sensível a poder ouvir a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado irmão e irmã, é um texto, como eu já falei, muito conhecido, mas quando nós podemos entrar nesse texto e analisar a vida deste homem chamado Zaqueu, ele era um publicano, ele era um chefe, um cobrador de imposto. Ele não era apenas um simples cobrador de imposto, mas ele era o chefe. E o texto vai dizer que aquele homem, ele poderia talvez ter tudo, era um homem rico, um homem bem estruturado, sucedido, mas só que aquele homem, quando ele ouve falar de Jesus, eu acredito que bate uma curiosidade, uma vontade de poder conhecer aquele Jesus, assim como tem muitas pessoas que às vezes têm tudo, ou até mesmo pensa que tem tudo, mas quando não tem Jesus, a pessoa não tem nada. Aquele homem, quando ele vê Jesus ele passando ali naquele lugar, aquela vontade dele poder conhecer esse Jesus aumenta cada vez mais dentro dele. Aquela vontade de poder se aproximar desse Jesus, para poder saber que maravilhas que ele pode fazer. O texto vai dizer que apareceu muitos obstáculos para esse homem poder se aproximar de Jesus. Talvez você tenha encontrado alguma dificuldade para você se aproximar de Jesus. Talvez seja a sua família que às vezes não lhe apoie. Jesus ele nos faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse homem chamado Zaqueu, talvez ele era um homem rico, mas talvez ele estava cansado, sobrecarregado, e ele queria ter um encontro com Jesus para poder conhecer a verdadeira felicidade e encontrar a verdadeira paz, porque a paz não está no dinheiro,
a paz não está no sucesso, a paz está em Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. E então, quando aquele homem, ele quer ir ao encontro de Jesus, as barreiras começam a aparecer, as dificuldades começam a vir a favor daquele homem, para o impedir de ir ao encontro de Jesus. Eu quero dizer que por mais que muitas das vezes você queira ir ao encontro de Jesus, as lutas elas virão contra você. Mas só que quando você persiste e você diz: eu quero ter um encontro com o seu Jesus, eu quero conhecer esse Jesus Todo-Poderoso, esse Jesus que operou milagres, fez prodígios e maravilha, e eu quero que Ele faça na minha vida, você vai enfrentar todo tipo de barreira, todo tipo de luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então Zaqueu, a primeira barreira que ele enfrentou foi a barreira das pessoas, da dificuldade, porque ele era um homem de pequena estatura e não podia se aproximar devido a ser muito pequeno. E enquanto Jesus estava rodeado por multidões e as pessoas o cercavam, Zaqueu não poderia se aproximar. Louvado seja Deus. Zaqueu não poderia ir até onde Jesus estava, porque ele era muito pequeno. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos muito pequenos. Tem muitas pessoas que dizem: eu não sou digno de me aproximar de Jesus porque eu sou pequeno demais, eu errei demais, eu sou um miserável pecador. Mas eu quero dizer que por mais que muitas das vezes você se ache o mais vil pecador, eu quero dizer que Jesus, ele está de braços abertos a poder te perdoar dos seus pecados. Não importa qual foi o pecado que você cometeu, mas o importante é que Jesus, ele te dá perdão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zaqueu, ele era muito pequeno, a sua estatura, por mais que ele fosse talvez grande economicamente, talvez algumas pessoas o temiam, porque quando ele se aproximava nas casas, Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, e as pessoas, quando viam ele, já temiam porque tinham que pagar os seus impostos. E Zaqueu, ele era uma pessoa que não cobrava aquilo que era para ser cobrado, ele cobrava além daquilo que era para ser cobrado. Mas só que Zaqueu, ele tem essa necessidade de se aproximar de Jesus. Zaqueu, ele tem esse anelo de poder ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu acredito que talvez Zaqueu, ele deve ter escutado as histórias de Jesus, do Jesus que curou muitas enfermidades, Jesus que operou muitos milagres. Eu acredito que bateu ali no íntimo de Zaqueu aquela vontade de poder se aproximar de Zaqueu. Mas o texto vai dizer que aquele homem, ele não desiste por causa da multidão. O texto vai dizer que aquele homem, ele vai subir numa figueira. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele vai subir em uma árvore, para que quando Jesus passasse por aquele caminho, ele pudesse contemplar a beleza do Senhor Jesus maravilhoso. Esse Jesus maravilhoso que quando ele se aproximava, a multidão o cercava, porque onde Jesus passava, Jesus, ele trazia algo maravilhoso consigo. Louvado seja Deus. Agora o texto vai dizer que aquele homem, ele sobe naquela figueira. O texto aqui na minha Bíblia vai dizer sicômoro. Louvado seja Deus. Ele sobe em uma figueira brava. E quando ele sobe, quando Jesus está passando naquele caminho, o texto vai dizer que Jesus, ele para. Eu posso imaginar Jesus parando. Louvado seja Deus. Eu posso imaginar Jesus parando nessa manhã para poder ter um encontro com você. Por mais que muitas das vezes você quer ter um encontro com Jesus, mas as lutas vêm contra a sua vida. Mas eu posso imaginar Jesus no caminho e ele parando. E ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu,
desce depressa, louvado seja Deus, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus está dizendo essa manhã, Ele está parando e dizendo: venha ao meu encontro, porque hoje me convém estar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. O texto vai dizer que aquele homem, Zaqueu, ele desce tão depressa, louvado seja Deus, porque a vontade dele era apenas de ver Jesus, mas agora Jesus está chamando ele para que possa entrar na casa de Zaqueu, louvado seja Deus. Quando nós temos essa vontade, apenas ver Jesus, essa curiosidade, Jesus, ele não quer que nós apenas olhe para ele, mas Jesus, ele quer entrar na nossa casa. Jesus, ele quer entrar na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele quer se fazer morada. Ele quer fazer milagres e maravilha, porque Jesus, ele é maravilhoso. E então, quando Zaqueu desce depressa, Jesus, ele vai para a casa de Zaqueu. Por mais que as pessoas comecem a murmurar, por mais que as pessoas comecem a criticar e dizer: como pode? Jesus, tão poderoso, Jesus que proclama a justiça, está entrando na casa de um homem pecador. Eu quero dizer, meu amado irmão, não importa o que você tem passado, não importa qual seja o seu pecado que você tem cometido, mas eu quero dizer que você tem direito a Jesus entrar na sua casa. Eu quero dizer que você tem direito a Jesus se fazer presente na sua casa e na sua vida, louvado seja Deus. Assim como Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu e as pessoas o criticavam, eu quero dizer que por mais que as lutas venham, por mais que as pessoas digam que você não tem mais jeito, que você não é digno de ter Jesus na sua vida, mas eu quero dizer que Jesus, ele pode entrar na sua vida sim, louvado seja Deus. E assim como Jesus, ele transformou, ele mudou a vida de Zaqueu, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história, louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh Deus Todo-Poderoso. A vida de Zaqueu agora não é mais aquela vida de cobrador de imposto. Ele não vai cobrar além daquilo que ele cobrava. O texto vai dizer que ele vai retribuir, vai devolver tudo aquilo que ele tem defraudado, tudo aquilo que ele tem roubado das pessoas, cobrado além daquilo que era para ser cobrado. O texto vai dizer que ele vai restituir 4 vezes mais. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que quando Jesus, ele entra na casa de uma pessoa, a vida da pessoa, ela é mudada completamente, totalmente. E Jesus, ele vai dizer que hoje veio salvação sobre esta casa. Quando você leva Jesus para a sua casa, não é só a sua vida que é mudada, não é só a sua vida que é transformada, mas toda a sua família, louvado seja Deus. Quando você escolhe levar Jesus para a sua casa, a sua família, ela é transformada através da sua vida, louvado seja Deus, porque eles vão ver a luz de Jesus brilhando na sua vida, através de você. Assim como Jesus disse, hoje veio salvação sobre essa casa, Jesus está dizendo nessa manhã, hoje pode vir salvação sobre a sua casa, se você ir até Jesus, louvado seja Deus. Então se aproxime cada vez mais, queira ter um encontro com o Senhor Jesus, não se ache indigno, não se ache uma pessoa que não tem uma aproximação, não deve ter uma aproximação com Deus, com Jesus, mas lembre-se que Jesus, ele pode perdoar todo pecado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele mudou a história de Zaqueu, e eu creio que Jesus, ele vai mudar a história da sua vida, ele vai mudar a sua vida, assim como você, não sei como você se encontra, mas eu quero dizer que não importa a situação, não importa como você se encontra, mas o importante é que nós servimos
a um Deus Todo-Poderoso, a um Jesus que pode mudar a história. Queira ter um encontro com Jesus, por mais que você queira ir, assim como Zaqueu, somente para olhar Jesus passar, porque quando você olhar Jesus passar, Jesus, ele vai te chamar para que você possa levar ele para a sua casa, e ele vai dizer: hoje me convém pousar em tua casa, hoje eu quero estar na tua casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei a situação, como está a sua casa nesse momento, mas eu quero dizer que se você colocar Jesus na sua casa, a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua família vai mudar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Essa era a palavra que eu tinha nessa manhã para você. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, louvado seja Deus. Então tome posse dessa palavra, que você possa guardar a palavra no seu coração, mas não só guarde, que isso não fique apenas na teoria, mas coloque em prática aquilo que Deus está falando com você através da sua rica e gloriosa palavra, louvado seja Deus. Nessa manhã, essa era a palavra que eu tinha para nossa edificação.